Finalmente, boas notícias para compartilhar com vocês, meus amigos investidores, especialmente para quem é cotista aí dos fundos imobiliários HCTR11, DEVA11, VSH11 e o TOD11. E que boa notícia é essa? Que a Justiça ela libera a execução de garantias contra a Gramado Park. Para quem já vinha acompanhando todo esse rolo aí envolvendo a Gramado Park juntamente com a securitizadora Fortseg e os fundos imobiliários que eu mencionei, sabe que algum tempo atrás a Gramado Park ela entrou em recuperação judicial. E naquela ocasião, um juiz de uma cidade lá do Rio Grande do Sul falou que as garantias não poderiam ser executadas naquele momento, o que foi algo muito negativo para os fundos imobiliários, por isso que eles caíram bastante. Porém, agora ocorreu uma nova decisão que é favorável para os fundos imobiliários e para a securitizadora Fortseg. O desembargador que julgou, ele falou o seguinte: por serem concedidos por meio de alienação fiduciária, os créditos geridos pela Fortseg não estão sujeitos aos efeitos de recuperação judicial. A notícia, ela continua dizendo o seguinte, que os fundos imobiliários alvos dos calotes do grupo GPK registraram uma forte recuperação das suas cotas. E esse movimento de alta pode se intensificar ainda mais com essa notícia aí sobre a recuperação judicial. Um despacho emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul autorizou a Forte Seguridadora, que é a emissora do CRIs da companhia, a retomar a cobrança de recebíveis e a executar as garantias dos títulos. Como eu mencionei, na época em que o pedido de recuperação judicial foi aceito, a Justiça ela mandou a Fortseg devolver os recursos vindos de empreendimentos do grupo e também impediu o acionamento das garantias. Calcula-se aqui que, no momento, o montante devido à securitizadora Fortseg corresponde a 72% de toda a dívida que atualmente o grupo GPK tem, o que corresponde a 870 milhões de reais. Eu achei bastante interessante esse posicionamento que esse desembargador falou aqui, ó. Ele diz o seguinte: não se tem dúvida que as recuperandas assumiram as consequências das operações de créditos e das garantias, e agora querem esquecer isso e usar o dinheiro da principal credora para seus intentos recuperacionais, e isso não parece sustentável. É como se o juiz estivesse falando o seguinte: na hora de pegar emprestado, você conseguiu pegar de boa, mas na hora de pagar, agora você fica colocando empecilhos para poder realizar o pagamento. A Fortseg, comentando esse posicionamento aqui do juiz, ele falou o seguinte, que é importante para retomar o ambiente de segurança jurídica esperado pelos investidores. Isso realmente é positivo, porque a partir do momento que a empresa ela pega dinheiro emprestado de um fundo imobiliário, primeiramente ela tem que honrar com os pagamentos, e se ela não conseguir honrar com seus pagamentos, ela tem que executar as garantias. O que não pode é ela pegar dinheiro emprestado, não pagar e também não querer executar as garantias. E por final, essa notícia diz o seguinte, que essa é a segunda vitória da Fortseg no embate contra a Gramado Parks. Diz que em nenhuma assembleia de credores de CRIs cujas empresas devedoras ainda não haviam solicitado socorro judicial, também foi aprovada a execução de garantias contra calotes. Diz também que a decisão de hoje não é benéfica apenas para a empresa, mas também deve aliviar a pressão sobre os fundos imobiliários que têm CRIs da Gramado Park no portfólio e tiveram seus dividendos afetados pela inadimplência. Nota-se aqui que justamente os fundos que atualmente têm CRIs da Gramado Park foram os que mais caíram nesse ano de 2023. E olha que nós só estamos no mês de maio. Podemos ver aqui o TOD11 caiu aqui um pouco mais de 46%. O HCTR11 mais 35%, o VSRH11 caiu aqui 35% e também o DEVA11 tinha caído aqui 23%. Então nota-se aqui que eles já deram uma boa recuperada. Por exemplo, o DEVA11, nesses últimos 30 dias, se pegarmos aqui, ó, ele já subiu bastante. Saiu da faixa lá dos 44 e está aqui nos R$64. O HCTR11 também deu uma boa subida. Podemos ver aqui que ele bateu sua mínima próximo aos R$44, agora já está aqui na faixa dos R$62. O VSRH11 também subiu bastante. Chegou a bater a sua mínima lá nos R$3,90 e agora está aqui nos R$5,70. Se eu não me engano, o VSRH11 foi um dos que mais se
se recuperaram. Então, muito bom essa notícia aí, muito favorável, que assim os fundos conseguirão executar as garantias. As garantias podem ser muitas, né? Pode ser, por exemplo, aqui vocês podem ver as garantias que a Gramado Park deu ao fundo imobiliário HCTR11, correspondente a alguns dos seus CRIs. Vocês podem ver tudo isso aqui no relatório gerencial de cada um desses fundos. E nesse outro aqui vocês podem ver as garantias que o grupo deu ao VSH11, caso ele não honrasse com os seus compromissos. Essas aqui são as garantias. Como eu mencionei, você pode ver todas essas garantias lá no relatório gerencial de cada um desses fundos. Então, pessoal, essa é a notícia positiva que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esperemos aí agora que a Fortseg, juntamente com esses fundos imobiliários que eu mencionei, consigam realmente executar as garantias e não saiam assim no prejuízo dessas operações. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.